Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por ele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o interrogou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram suas roupas e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É Rei de Israel, desce agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que é Deus, o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho do Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve
escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e mesmo assim disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs que nos ouvem pelos meios de comunicação, a celebração de hoje é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois dessa caminhada em que o acompanhamos durante toda esta quaresma, com ela nós entramos na Semana Santa para participar da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Diferentemente de todos os anos, sem a presença do povo de Deus. Mas acreditamos que o Senhor também está convosco na vossa casa, não só neste dia, nem só nesta semana, meus filhos, mas todos os dias do ano. Que nesses dias santos, a vossa casa seja um santuário do Senhor. A liturgia de hoje concentra parte do que vamos viver nesta semana decisiva da consumação da missão de Jesus e do legado que ele deixou aos seus discípulos e missionários. O primeiro evangelho que nós lemos no início da celebração, no local da bênção dos ramos, apresenta Jesus entrando em Jerusalém e sendo aclamado rei, o filho de Davi. A cidade inteira se agita e o identificou como o profeta de Nazaré. Toda a euforia, alegria pela entrada do filho de Davi em Jerusalém vinha confirmar uma expectativa há muito esperado. Porém,
a alegria e a expectativa não iriam durar muito. Algumas pessoas devem ter estranhado o fato de ele entrar montado num jumentinho, em vez de vir numa carruagem de guerra, própria dos reis. Havia algo de diferente. Esse que chega seria de fato diferente, mas muito não haviam entendido. Outros, mesmo sem compreender, aclamavam mesmo assim. O Messias que estavam esperando era o da concepção judaica, aquele que viria com todo o poder e transformaria por si sozinho todas as coisas. Seria vitorioso, não sofreria, não seria humilhado, e todos regozijariam com sua presença. Esse era o motivo da alegria, da festa. Por esse motivo, estendiam roupas e ramos de oliveira pelo lugar onde ele iria passar. Era um gesto de reconhecimento, como os fazemos hoje, com os nossos ramos, neste ano colocado em nossas portas. Quantos de nós buscamos e nos alegramos com Cristo vitorioso, aquele que resolve todos os nossos problemas, cura todas as nossas enfermidades e angústias, faz tudo por nós. Esse Cristo é utópico e não existe. Ou existe apenas na nossa concepção errônea sobre ele. O Cristo Messias, Filho de Deus, veio ao mundo para nos resgatar do pecado e da morte, e para isso assumir a morte com todas as suas agruras. É o preço da vitória. Para chegar à glória, é preciso antes passar pela cruz. Não existe ressurreição sem morte. Um Cristo que não passou pela cruz não é Cristo. Assim esperavam aqueles que o aclamaram rei na entrada de Jerusalém. Como o Messias não respondeu a essas expectativas, logo depois eles gritaram: crucifica-o. Preferiram Barrabás, um ladrão, em vez de Jesus. Não são poucos os que, 2000 anos depois, ainda preferem, em vez de Cristo, Barrabás. Quem pratica apenas uma religião de louvores e glórias e não assumem as cruzes que estão em sua volta e não enxerga o irmão que sofre, segue equivocadamente a Cristo. Na primeira decepção, vai se afastar da igreja e se revolta tantas vezes contra Deus. Ou então vai buscá-lo em outros lugares, ou em outras religiões, que prometem um Deus mágico, resolverá todos os seus problemas. Mas Jesus não se deixa enganar. Basta prestar atenção nas suas palavras e na sequência da liturgia de hoje que vamos entender perfeitamente quem Ele é. É o Emanuel, o Deus conosco, anunciado no dia de Natal. Ele veio como Deus
na condição divina, mas desapegou-se dessa condição para se aproximar de nós e experimentar a nossa dor. Somente entende a dor do outro quem passa pela mesma dor. É o significado da compaixão, vivida por Jesus durante a sua vida pública. Ele não foi o teórico do sofrimento humano. Ele sentiu na carne tudo o que sentimos e muito mais. Por isso mesmo, mais do que nunca, Ele está tão presente no meio de nós, principalmente nesse novo tempo em que estamos vivendo. Quis experimentar os piores sofrimentos para nos redimir e nos salvar. Por essa razão, um hino cristológico da segunda leitura da carta aos Filipenses diz que com muita clareza: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez do seu ser igual a Deus uma usurpação. Ele poderia se apresentar como o povo queria, apenas na condição divina, satisfazê-lo. Mas seu amor por nós é tão grande que Ele quis ser um de nós, esvaziando-se da primeira condição. Esvaziar-se da condição divina não significa deixar de ser Deus, mas assumir em tudo a nossa condição, exceto o pecado. Ele não veio representar um papel, brincar de ser gente. Ele se tornou de fato um de nós, o melhor do que ninguém soube o que é a limitação humana. Ao conhecer a limitação humana através das perseguições e humilhações, sofrimentos, redimiu-nos de tudo isso e comprovou que não estamos sozinhos, que é possível vencer o sofrimento, por maior que ele seja. Por isso, caríssimos, nós também vamos vencer esta pandemia, pois o Cristo está conosco. É o que vimos na primeira leitura do servo sofredor, narrado por Isaías, a qual atribuímos a figura de Jesus. Nesta leitura, Isaías apresenta aquele que teve a língua adestrada para dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Foram tantos os momentos que vimos Jesus indo ao encontro dos sofredores, portanto, também está no meio de nós e de tantos irmãos que sofrem já por esta pandemia. Levou-lhes a esperança e lhe resgatou a dignidade. Foi aquele que esteve sempre pronto a ouvir as pessoas. De todas as manhãs, exercitava os ouvidos para ouvi-los. Diante de Pôncio Pilatos foi interrogado, acusado de blasfêmia, de querer usurpar o